De volta no terceiro bloco com Felipe Moraes. Felipe, você estava me falando, então você fez o Concertador de Brinquedo, depois você fez o Chapéu e Companhia, fez o Via Sacra dos Inocentes, Via Sacra dos Inocentes, que foi o primeiro espetáculo pós-dramático que eu fiz, que também foi uma loucura. Uma linguagem mais corporal do que... Não posso dizer assim, mas... Era uma... Como podia dizer? É um começo de uma pesquisa que eu fiz. Um começo de uma pesquisa, E aí... Foi bem interessante foi também. Foi bem interessante. Bem e depois... Depois, eu não consigo lembrar a ordem cronológica das coisas, mas acho que tinha mais... Acho que tinha alguns espetáculos que a gente fazia para empresas também. Ah, o Seguro Morrer de Velho. Tá, fazia utilidade pública. Utilidade pública. Eu acho que Via Sacra deve ter sido o último que eu fiz, mas eu acompanhei também o Casamento Suspeitoso. Eu não estava no elenco, mas eu acompanhei bastante a montagem, o processo. Eu vivia no teatro, né? O dia inteiro, no SESI. Então, mesmo se eu não estava junto fazendo, eu estava participando. E depois você foi para São Paulo? Depois eu comecei a estudar em São Paulo, mas eu não comecei a fazer nenhum espetáculo lá. Eu fiquei acho que uns dois anos estudando. Sim, mas aí você fez 2 grandes espetáculos, 2 grandes musicais. Lá em São Paulo? Foi Sim. Primeiro foi o Gaiola das Loucas, com Miguel Falabella. E o Diogo? Isso, e o Diogo Vilela. Mas você fez no Rio? Eu fiz no Rio. A gente ficou lá em uns 6 meses de temporada. E como foi trabalhar? Porque tanto o Miguel como o Diogo eu conheço pessoalmente e sei que os dois são muito fofos, mas também às vezes são meio duros de lidar. Né? Tem umas coisas assim. Como foi trabalhar com eles? Para mim foi uma experiência ótima, muito bom. Mesmo eu tinha uma mania por estar com 2 grandes estrelas trabalhando junto, né, no mesmo palco. Então, eu me via muitas vezes assistindo as cenas que eu não estava fazendo na coxia. Mas não esqueci de entrar em cena, Não, esse eu não esqueci de entrar. Nós temos que lembrar que o Felipe, em 2 espetáculos, eu pensei que era um, que ele fez comigo, foi o Cordão Umbilical. Cordão Umbilical e a Viagem. Não, o Concertador de Brinquedos. Concertador de Brinquedos, que simplesmente ele esqueceu de entrar em cena. Mas não é por falta de disciplina, não. É por ficar muito atento ao espetáculo. Isso é por ficar muito atento. Mas é verdade. Eu fiquei... O Concertador de Brinquedos realmente foi isso mesmo. A Daniela esqueceu o texto no começo, e aí a gente foi... Eu fui dando as dicas, mas os dois salvou o espetáculo porque ela deu um branco nela, e a gente salvou junto com o mesmo espetáculo. Aí eu saí e fiquei pensando, nossa, passei por umas agora. E eu fiquei na coxia, esperando dar a deixa. E eu vi a Daniela de novo aflita. Eu falei, de novo ela esqueceu o texto. Meu Deus do céu. Daqui a pouco me toca o telefone na coxia, atendo, alô. Felipe, o que você está fazendo aí? Ela precisa no palco. E aí você entra correndo. Então, mas me fala como é que foi trabalhar com o Miguel e com o Diogo. Então, foi uma grande experiência para mim, foi muito legal. Porque, por exemplo, o Miguel ele é muito divertido também, nos momentos que ele está relaxado, ele gosta de falar piadas, gosta de ficar rindo, conversando com as pessoas, foi muito divertido. O Diogo também é uma pessoa muito legal, ele é mais centrado, mais como que eu posso dizer? Mais centrado, seria a palavra. Mas trabalhar com os dois, para mim, foi uma experiência muito boa. Uma grande escola. Uma grande escola. Porque não só atuando com os dois, mas convivendo e vendo de fora, assistindo eles fazendo o trabalho, que é o que... Eles têm anos de carreira, né? Miguel e Diogo, nem sei dizer quantos, mas eu me sentia tipo um molequinho que estava começando a aprender ali, perto de dois grandes nomes, né? Depois você foi fazer Mamma Mia. Daí depois eu passei para fazer o Mamma Mia em São Paulo, voltei para São Paulo. E aí o Mamma Mia foi um pouquinho maior a temporada. A gente ficou 1 ano e 2 meses em cartaz. No teatro? No Teatro Abril, na Brigadeiro Luiz Antônio. Que também foi muito marcante para mim, foi muito legal. Que é um espetáculo que vem, não só dos moldes da Broadway, vem todo o cenário de lá, vem todo o figurino. E os diretores também vêm de lá. Então, a gente trabalha muito com eles. Até nessas fases eu aprendi um pouco a falar inglês, porque eles dirigiam a gente em inglês, né? Tinha um tradutor e tal. Mas foi muito bacana. E no Mamma Mia, que foi mais legal, que eu achei, para mim, pessoalmente, foi porque lá eu consegui juntar todas as coisas que eu fiz, que eu estudei, o que eu fiz na vida. Eu atuava, tinha um personagem muito legal, que era o Pepper. Eu tinha um solo de dança, porque o Pepper, ele era um garoto de praia e tal, e ele queria conquistar a Tânia, que era amiga da dona, que era dona e era dona do hotel, o nome dela também é dona. Então ele queria conquistar essa mulher mais velha, então tinha um número no segundo ato que ele dançava para ela, fazia toda uma coreografia e fazia acrobacias para ela e cantava para ela.
Então foi, acho que, o espetáculo que eu mais consegui fazer tudo, juntar tudo que eu estudei, que eu treinei, que foi ginástica olímpica, que foi dançar também, e que foi atuar e cantar ao mesmo tempo. E foi muito legal, foi uma experiência muito bacana para mim. E tem uma coisa no Mamma Mia muito interessante. Eu não fui ver o espetáculo, mas eu vi uma entrevista no Jô Soares, que você estava lá, e que aí eu chorei muito, me emocionei muito, porque tocou uma música que você dançou, que você, esquecemos de falar desse espetáculo, que você fazia essa música no Priscila, Rainha da Caatinga, que agora é Priscila, Rainha do Deserto, nós fizemos uma versão. E aí eu falei, como o mundo é muito interessante, né? A pessoa estava aqui, fez um espetáculo com essa música e, de repente, aí está hoje, né, em rede nacional, dançando esse tema. Não sei nem se você conseguiu visualizar isso. Eu pensei nisso. Assim, não foi na hora, mas acho que depois de um tempo fiquei pensando, poxa vida, as músicas são todas do ABBA, né? E eu fiquei pensando, nossa, o Priscila realmente tem todas as músicas, a maioria das músicas são do ABBA, né? Porque na época era muito linkado uma coisa com a outra, né? Tanto que tem o espetáculo Priscila lá, a Rainha do Deserto, agora em São Paulo, e tem muita música do ABBA também. Mas eu linkei isso uma coisa com a outra. Falei, nossa, parece que é meio aquela coisa que chamam do segredo, né? Mas você vivencia no passado e joga para o futuro. Então, mas será que também não tem essa questão de que tudo gira em torno da mesma coisa, né? Você está aqui, você está em São Paulo, você está no Rio, você está em Pernambuco, você está no Canadá, ou né? As coisas vão girando em torno de uma coisa chamada arte e coincidências, né? E eu acho que esse mundo é muito pequeno, né? Ele não foge muito do que a gente, né? Do que a gente não nem prevê, mas do que a gente meio que se propõe a fazer, não é isso? Eu acho que é tudo muito interligado mesmo, tudo muito interligado. Em qual momento da sua carreira você pensou, não, isso não vai dar certo, isso eu tenho que parar? Quando eu me mudei para São Paulo, quando eu falei que nem tudo são louros, né? No comecinho, porque eu morava em Sorocaba e estudava lá, então eu ficava indo e voltando. Eu fazia faculdade aqui e estudava lá. Fiquei por uns 2 anos. E também treinava, às vezes, ginástica olímpica lá em São Bernardo e São Paulo também. Porque na época eu competia por aqui e tal, eu tinha que levar o teatro e a ginástica ao mesmo tempo. Mas quando eu me mudei para São Paulo, realmente, depois da faculdade, eu tive muitos momentos assim que eu fazia milhões de testes, eu ficava na final de milhões de testes e não entrava. Eu ficava entre o finalista de tudo. Eu falava, eu estou cansado de ser finalista e não entrar. Teve uma época que eu estava um dia com meu amigo, a gente estava num barzinho assim, eu falei assim, eu acho que eu vou desistir, porque não dá mais. Eu não aguento mais ficar fazendo teste e ser reprovado, isso está fazendo mal para mim. Ele falou, não, chega no final, tem 2 finalistas e aí eu sou reprovado. Escolhe o outro, não escolhe a mim. Sempre acontecia isso. E aí meio que eu comecei a achar que não ia dar certo, mas eu mesmo assim eu continuei tentando. No fundo eu sempre acreditava que ia dar certo uma hora. Mas aí depois começou aos poucos, com pequenos trabalhos aqui, cantar em eventos, eu comecei a entrar em grupos vocais, aí começou aos poucos a coisa Teve uma época fluindo. que você cantava na noite em São Paulo. Sim, eu cantava com um grupo vocal que era a Orquestra de Boca, primeiro, e depois foi hoje em dia tem o Consulado do Som, a gente ainda faz, quando eu estou aqui em São Paulo, lá em São Paulo, né, ou aqui mesmo, mas quando eu estou em São Paulo e tem tempo, eles me chamam, a gente vai fazer eventos para empresas, é bem legal, assim, um grupo vocal, né, de cantores, tem os solos, mas foi na verdade um dos meus primeiros trabalhos, né, entrar nos grupos vocais. E aí, aos poucos, foi acontecendo, um grupo vocal, depois eu passei em um espetáculo pequeno, aí depois foi entrando em espetáculos maiores, até que foi acontecendo a coisa. Acontecendo a coisa é ótimo. A coisa. Estamos terminando o 3º bloco com Felipe Moraes e já voltamos.